5 pessoas morrem após tiroteio durante baile funk em Jacareí. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado após desentendimento entre integrantes de facções criminosas de diferentes bairros da cidade. A Prefeitura de São José dos Campos anuncia a liberação parcial do comércio da cidade, mas exige o cumprimento de uma série de medidas para evitar a possibilidade de contágio do coronavírus. O governo do estado rebate decisão do município e diz que o decreto estadual determina a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos de comércio ou serviços. O projeto em São José dos Campos arrecada alimentos para a distribuição de cestas básicas a famílias carentes da cidade. Sábado, 18 de abril. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Um baile funk realizado em plena quarentena terminou em chacina na madrugada de hoje no bairro Rio Comprido, em Jacareí. 5 pessoas morreram, entre elas 2 menores, e outras 3 ficaram feridas. Apenas uma das vítimas tinha passagem criminal por receptação. A Polícia Civil investiga o crime que assustou os moradores e não descarta uma possível disputa de facções de bairros rivais. Os moradores da Avenida Rio de Janeiro, uma das principais do bairro Rio Comprido, em Jacareí, passaram por momentos de pânico na madrugada deste sábado. O Rodrigo estava dormindo e acordou ouvindo vários disparos por volta das 4 da manhã. Quando eu acordei, eu ouvi uma movimentação estranha. Aí eu saí para fora e ouvi a muvuca aqui, eu vi o pessoal correndo, não sabia o que estava acontecendo, né? Aí, quando a gente saiu para fora, eu vi o pessoal cair daqui fora, na rua. Porque a gente fica com medo, né? Que a gente mora aqui, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se a gente pode ser atingido dentro de casa, né? A gente fica com medo, a gente não pode falar nada, a gente não pode fazer nada, a gente fica, bem dizer, a gente fica de mãos atadas, né? A gente não tem como fazer nada. O crime aconteceu durante um baile funk conhecido como Fluxo, que deixou a rua lotada. De acordo com a Polícia Civil, uma discussão entre os participantes da festa resultou em um tiroteio. Pelo menos 8 pessoas foram baleadas. 4 morreram no local. Um jovem de 18 anos chegou a ser encaminhado à Santa Casa da cidade, mas não resistiu. Das 5 vítimas fatais, 2 são menores de idade. Outros 3 jovens estão hospitalizados. Esses jovens reunidos nessa festa, que geralmente é regrada com muita droga e bebida, depois de uma discussão, aconteceu esse disparo que ocorreu nessa festa. A Polícia Civil, com relação à motivação do crime, mantém em sigilo para não atrapalhar as investigações. Mas nós não descartamos nenhuma das hipóteses de que ter sido uma briga de gangue, uma briga entre bairro, até mesmo disputa pelo tráfico entorpecente na cidade de Jacareí. Os moradores contam que festas desse tipo são comuns aqui no bairro e depois acaba ficando muita sujeira, como copos descartáveis, canudos e garrafas também. Mesmo neste período de isolamento social, os bailes continuaram acontecendo nos finais de semana. Todo fim de semana. Começa por volta de 11 da noite e vai à madrugada. E enche de gente? Ah, bem, bastante, tem bastante gente. O pessoal vem para se divertir, né? Vem para aproveitar o baile e assim vai a noite toda aí. Mas assim, sempre tem as festas, né? Sempre acontece de modo passivo. E dessa vez não foi, né? Vídeos gravados nesta manhã mostram que o local onde o crime aconteceu estava isolado e corpos das vítimas jogados no chão. Um dos mortos ainda não foi identificado. Por enquanto, ninguém foi preso. Um dia após o governo de São Paulo anunciar a prorrogação da quarentena no estado, a Prefeitura de São José dos Campos decidiu liberar parcialmente a reabertura do comércio da cidade. Com a decisão anunciada hoje durante coletiva de imprensa, o município autoriza o funcionamento de segmentos como escritórios, salões de beleza, comércios e serviços em geral, além de shoppings, a partir do dia 27 deste mês. São José dos Campos contabiliza até o momento 3 mortes confirmadas por coronavírus e investiga outras 16. Neste sábado, o número de casos confirmados subiu para 143 pacientes infectados. 53 pessoas já se recuperaram da doença.
Enquanto a Poliana ainda não consegue receber os clientes, o sábado foi reservado para organizar as mercadorias nos cabides e preparar a loja para a retomada dos atendimentos. O estabelecimento, localizado na Vila Diana, em São José dos Campos, passou as últimas semanas de portas fechadas devido às medidas de isolamento social determinadas para evitar a possibilidade de contágio do coronavírus. Neste período, as vendas se mantiveram pela internet, mas o faturamento caiu 80%. Para minimizar os prejuízos e o rombo causado no caixa da empresa, ela não vê a hora de reabrir a loja. Foi um alívio aqui para a gente, quanto para mim principalmente, porque a gente tem funcionários aqui na loja, famílias que dependem da gente, e o comércio fechado é muito ruim para todos, até para a população. Pelo decreto da Prefeitura, podem voltar a funcionar a partir do dia 27 de abril escritórios prestadores de serviços e vendas, comércios e serviços em geral, lojas localizadas nas ruas 15 de novembro e 7 de setembro e também em shopping centers, além de salões de beleza e estética, barbeiros, cabeleireiros e manicures. Para retomar o funcionamento do comércio, o empresário vai precisar de uma liberação através de uma permissão temporária que deve ser solicitada a partir do dia 24 de abril. Isso vai ser feito pelo site da Prefeitura a partir do dia 24. É muito simples e no dia seguinte, em no máximo 48 horas, a permissão será emitida. Lembrando que ao longo da próxima semana, todos os dados epidemiológicos serão analisados para que essa liberação de fato ocorra. Tudo indica que se a cidade continuar apresentando os números que ela apresenta, que sim, essas atividades do Bloco 1 poderão passar a fazer parte também das atividades permitidas na nossa cidade. Para voltar a funcionar, os estabelecimentos terão que seguir algumas regras. Os funcionários vão ter que usar máscaras descartáveis ou de tecido. Frascos de álcool em gel também vão precisar estar à disposição dos colaboradores e dos clientes. Já os estabelecimentos ligados à alimentação não estão liberados para atendimento ao público. Nesses casos, valem apenas os pedidos por delivery. Os shoppings precisam manter fechados os cinemas, áreas de recreação e a praça de alimentação. Abertura para clientes em bares, lanchonetes, cafés, docerias, padarias e restaurantes ainda não tem data para ser autorizada. Nós não temos ainda uma data definida. Eles fazem parte do segundo bloco. Somente após a liberação do comércio, a análise dos dados e das informações, é que será definida uma data para as novas atividades desses estabelecimentos. Hoje eles já podem funcionar no sistema delivery e deve permanecer exatamente como é hoje, ainda com as regras gerais mais rigorosas. Mas é importante que eles permaneçam atuando da mesma forma. E depois, com uma data definida, nós vamos divulgar para que eles possam então fazer a sua permissão temporária de funcionamento. Durante a coletiva de imprensa na manhã deste sábado, o prefeito Felício Ramute disse ainda que, apesar da reabertura de parte do comércio, a recomendação continua sendo para que as pessoas fiquem em casa e só saiam se for necessário. Um novo grupo de comércios vai passar a abrir na cidade. Isso não significa que você deve usar desses estabelecimentos sem a necessidade. Você deve sair quando você quiser, por exemplo, fazer uma compra de roupa ou ir a um cabeleireiro, obviamente sem a frequência que isso era feito na sua vida normal. É importante que você cumpra a sua responsabilidade individual, faça a sua parte, permaneça em casa, saindo apenas se for necessário. O comércio que descumprir as regras do decreto vai pagar uma multa de R$ 5.000 e pode ter a permissão temporária de funcionamento cancelada. Olha, por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Regional reforçou que o decreto estadual determina a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos de comércio ou serviços não essenciais. Ainda segundo a nota, o Estado solicita aos municípios que não atuem de forma isolada na adoção de medidas estabelecidas pelo decreto da quarentena e que o contato direto com os prefeitos é feito periodicamente. E o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, anunciou que vai seguir o decreto estadual e manter o comércio não essencial fechado até o dia 10 de maio. O novo decreto será publicado até o dia 22, quando vence o prazo das medidas restritivas que estão em vigor. A Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro está convocando todas as pessoas que tiveram contato com familiares e participaram do velório de José João da Silva, conhecido como Zé João,
a entrarem em contato com a prefeitura para receber orientações de quarentena. O idoso de 85 anos morreu na última quinta-feira na Santa Casa da cidade, onde estava internado com suspeita de coronavírus. Por nota, o hospital informou que um teste rápido realizado por um laboratório externo apresentou resultado negativo, mas mesmo assim o paciente foi mantido em isolamento segundo o protocolo do Ministério da Saúde. Porém, o paciente, que era morador de Lavrinhas, teve a morte confirmada por Covid-19 nesta sexta-feira. Segundo a Santa Casa, o laudo oficial do laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde teria chegado apenas durante o sepultamento da vítima e foi comunicado imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos genros da vítima denuncia a falta de procedimentos das autoridades locais de saúde, que pode ter colocado em risco a saúde de dezenas de pessoas. Como existia a possibilidade da contaminação pelo coronavírus, nós decidimos fazer um exame laboratorial que, segundo a própria Santa Casa, disse que era válido, em uma empresa reconhecida e renomada em nossa cidade, e esse mesmo teste deu negativo, ok? No laudo de óbito que foi expedido pela Santa Casa, que foi entregue para a funerária, não consta nada sobre o Covid-19. Ele consta que choque cardiogênico, pneumonia e acidente vascular cerebral. É o que está aqui no laudo de óbito. Então, diante desse momento, a gente questionou: por que agora? Por que assim? Isso é uma falta de respeito com o Zé João e com seus familiares. Então, meus amigos, o que nós queremos, na verdade, é que a verdade prevaleça. Que situação, né? Também por nota, a funerária Santa Clara informou que durante o velório recebeu a ligação de um representante da Vigilância Sanitária de Cruzeiro que teria pedido agilidade no enterro porque tratava-se de um caso suspeito de coronavírus. Os familiares foram comunicados, porém pediram a presença de um representante da prefeitura, mas ninguém compareceu. Por isso, um boletim de ocorrência foi registrado e o enterro foi realizado apenas no dia seguinte. Ainda segundo a funerária, o corpo estava armazenado no necrotério do hospital sem lacres, notificação ou isolamento, o que colocou em risco também a saúde dos agentes funerários. A Santa Casa informou que instaurou uma sindicância para verificar os procedimentos quanto ao atestado e causa do óbito. Por nota, a Secretaria de Saúde de Cruzeiro informou que em nenhum momento o idoso deixou de ser tratado como caso suspeito. Depois do intervalo, em tempos de crise, profissional da área da comunicação fala da importância da publicidade para empresários conseguirem destacar seus negócios e manter as vendas. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.